A Índia se une a Bangladesh, Paquistão, Nepal, Butão, Mianmar e formam a Índia Sultanate. Faz imediatamente aliança com o Brasil e a China, formando o BRIC. A Sérvia começa a botar pressão sobre Kosovo e, após vários desentendimentos, a Sérvia invade Kosovo. Alguns países da OTAN dão apoio a Kosovo e a Rússia, sendo aliada da Sérvia, envia suporte a ela. Isso deixa a OTAN nervosa. O Brasil vê que se aliar à Sérvia pode ajudar a trazer alguns benefícios e melhorar a economia do Brasil. A Coreia do Norte declara guerra ao BRIC e aos Estados Unidos, sem muito aviso prévio. Porém, o BRIC nem liga. A Turquia aumenta seus laços com a Rússia e acaba saindo da OTAN e tenta invadir a Grécia. O Brasil sai do Mercosul e começa a exportar e importar mais com os países BRIC. E sua saída do Mercosul causa desentendimentos entre os países da América do Sul. Enquanto isso, a monarquia é reinstaurada no Brasil. Com a volta da monarquia, o Acre se separa e vira um império pré-histórico. O Brasil declara guerra a Portugal com a desculpa de que o país europeu estaria roubando seus bens. E isso, na verdade, aconteceu alguns anos antes. Os Estados Unidos forçam o Brasil a participar da guerra, e o Brasil declara guerra à Coreia do Norte. A China não gosta do que o Brasil fez e se une à Coreia do Norte. Então o Brasil deixa o BRIC, porém como o nome era legal, ele continuou sendo BRIC, mesmo sem o Brasil. A Coreia do Norte invade a Coreia do Sul e o Brasil manda tropas para a Coreia do Sul, para poder tomar o território, juntos com os americanos. Na América do Sul, países como Guiana, Suriname e Guiana Francesa fazem uma unificação e acabam se tornando um país só, chamado República da Tríplice Guiana, e acabam estreitando relações com os Estados Unidos pelo fato do país ter uma economia socialista. China e Coreia do Norte se unem contra os Estados Unidos. O Brasil cria sua primeira arma nuclear em resposta à China. Hitler é ressuscitado por Shenlong e volta ativa, dando um novo gás à guerra. Porém, ninguém acredita que ele é o Hitler, então ele vira um comediante. A Bolívia invade o Império Pré-Histórico e o Brasil não gosta muito dessa atitude. A Argentina ataca as Ilhas Malvinas e o Reino Unido fica puto. A Suíça vira uma grande potência econômica e bélica. O Império do Brasil se torna uma potência militar e econômica e anexa a Cisplatina. O Chipre decide se unificar de uma vez e pede apoio dos países europeus. Lula sai da prisão e se torna o presidente do Brasil e consegue implementar o comunismo, e o Brasil muda de lado, se tornando aliado da Coreia do Norte. O Império Pré-Histórico se alia à Coreia do Norte e, com a ajuda, vira a maior potência bélica da América Latina, com uma ótima economia. O Brasil invade alguns países da África e anexam seus territórios. Além disso, o Brasil descobre uma grande bacia de petróleo no Oceano Atlântico, que pode abastecer uma superpotência durante décadas. Então começa a comercializar o petróleo por um preço bem alto, tornando o Brasil em uma superpotência militar e econômica no mundo. A Suíça anexa alguns territórios em volta da Áustria. Com isso, França e Itália declaram guerra à Suíça, pois a Áustria não queria ser anexada. Lula é tirado do poder, então o Brasil volta a ser uma república e muda de lado novamente. Coreia do Norte ameaça o Brasil. Então o Brasil bombardeia a Coreia do Norte em resposta às ameaças, e a Coreia do Norte replica com execuções de militares brasileiros em público. O Império Pré-Histórico invade a Bolívia e o Peru e anexa os dois países. O RICS, sem o P, do Brasil, se tornaram uma aliança militar e declaram guerra à União Europeia. Aproveitando toda essa guerra, Cuba, apoiada pela Coreia do Norte, invade alguns países da América Central, criando a República Comunista da América Central. O Império Pré-Histórico se alia à Coreia do Norte e invade o Brasil, dominando Rondônia, Amapá, Pará, Amazonas e Maranhão. Polônia decide ser a base militar americana na Europa e conta com o apoio de Hungria, República Tcheca, Eslováquia e Romênia para combater ao lado dos americanos. A Suíça, por estar cercada, perde de início, mas com a ajuda da Alemanha eles se recuperam. Com isso, a OTAN se desfaz e o RICS agora é a aliança militar mais poderosa. A Grécia, com o encerramento da OTAN, acaba sendo tomada pela Turquia, que pelo território grego tentam invadir o restante dos países europeus. Porém, a Sérvia remove eles. O Império Pré-Histórico chega em Brasília e o Brasil se rende, então o Império Pré-Histórico anexa o território brasileiro, deixando os territórios já dominados pelo Brasil como fantoches. Porém, no mesmo dia, o Império Pré-Histórico leva um golpe de Estado e é dominado pelo Brasil, que virou o Sacro Império Brasileiro, dividido em vários reinos. A Índia Sultanate ataca o Afeganistão e os anexa. O Brasil não gosta muito disso. Itália e França formam uma aliança militar e ajudam a Grécia. Porém, por conflitos internos, a Itália vira traidora e ataca a França, que se rende na chegada do exército italiano em Paris. Os estados do sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná se tornam independentes do Brasil.
Os Estados Unidos preparam um novo lote de bombas atômicas. Rússia e Coreia do Norte sentem que a ameaça é iminente e atacam a costa oeste dos Estados Unidos e invadem o sul canadense. Fortes tornados nos Estados Unidos causam despesas e enfraquecem as forças armadas. O Reino Unido entra do lado da França, mas como está sozinho contra a Suíça, Alemanha e Turquia, ele precisa de ajuda. Algum tempo depois, o Reino Unido sai da guerra. O Sul independente vem à falência. China entra em conflito com o Brasil. Brasil e Argentina decidem fazer uma união. Com a união entre eles, o Brasil invade os estados do Sul e os anexam aos seus territórios. A Tríplice Guiana já está com seu exército bem evoluído, então eles se aliam aos Estados Unidos mandando tropas para ajudar na defesa. A Índia Sultanate ataca Laos, Camboja, Tailândia e Vietnã. Após dominá-los, ela está com uma economia forte e o exército também sai da guerra. A Força Aérea da Tríplice Guiana voa em direção a Cuba para tomar os territórios da América Central. Vendo a República Comunista da América Central, os Estados Unidos, temendo que ela invadisse o México e ficasse na fronteira com ele, acabam invadindo a América Central. Porém, como a Coreia do Norte estava dando apoio direto a ela, os Estados Unidos conseguem apenas livrar a Guatemala, Belize e Honduras, e imediatamente declaram guerra a ela. Rússia e Estados Unidos não aguentam a pressão, e eles já estão com armas nucleares prontas para serem usadas. China entra em guerra com Japão e Coreia do Sul, que acabam se aliando e matando mais de 500 mil de pessoas. Cuba anexa o resto da América Central. Devido ao novo método de tratamento de água, a Europa, já em outros conflitos, utiliza um reagente químico que causa estragos ao meio ambiente. Sabe-se que isso poderia ser ocasional, e em contrapartida, as autoridades reivindicam as bacias hidrográficas da América do Sul como território universal, dando início a uma rápida invasão das praias da costa leste e oeste da América do Sul. Com todas suas alianças militares, países com armas nucleares se unem em 2 times e atacam pontos específicos no mundo, iniciando em países da África e Oriente Médio. Com os países europeus tentando invadir a América do Sul, os Estados Unidos tentaram invadir a Amazônia. Porém, Brasil, Argentina, Chile e Uruguai se unem e formam a Baku. O Império Pré-Histórico invade a Venezuela pela quantidade de petróleo e depois saem da guerra. Outras bombas são lançadas e causam um desequilíbrio no meio ambiente. Depois da grande catástrofe das guerras, o mundo inteiro entra em uma grave crise e os efeitos das bombas nucleares mataram bilhões. Todos se declaram neutros e a guerra não tem mais continuação. É criada então a Defesa das Nações Humanas, que foi fundada em lugares onde não houve ataque